Como é que é? Me explica um pouco esse desafio seu. Como é ser a vida? Como é que é a vida do empreendedor, de um multiempresário, aquele que tem várias empresas? Me tem uma dúvida que é o seguinte. Você trabalha um pouquinho em cada uma, assume um papel em cada uma. Como é que é esse desafio? Como é que você lida com a agenda e os sócios nesse momento? Legal. Pergunta muito boa. Obrigado pelo convite. 2 amigos, uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou Francisco Nunes, pai da Maria, da Carolina, marido da Flávia. Eu sou advogado por formação e empreendedor por vocação. E nessa minha caminhada, depois que eu me afastei um pouco da parte técnica da advocacia, eu comecei a empreender e eu acredito muito no poder das conexões. E isso aqui, essa mesa, nós vamos comentar ao longo do nosso discurso aqui, do nosso podcast, quantas conexões existem aqui, começando aqui com o Murilo. O Murilo é uma conexão que eu tenho por causa do Clube de Permuta, que o Alexandre Guerra, eu conectei ele com o Léo Bortoleto, que é o fundador do Clube de Permuta. Eles tiveram uma afinidade muito grande, abriram alguns negócios juntos e depois de um tempo o Léo Bortoleto teve a ideia da gente convidar o Alexandre para virar o meu sócio aqui em Brasília na operação do clube. Deu muito certo, ele agrega demais e ele me conectou com o Murilo e o Murilo acabou virando nosso sócio e as conexões estão no ar. Então, respondendo um pouco da sua pergunta, como que faz para ter muitos negócios? A primeira dica é você ter bons sócios, boas conexões e bons sócios, porque você não consegue estar full time em todos os seus negócios. E com as conexões, você começa a ter muitos atalhos, começa a conseguir bons resultados fazendo um pouco menos de força do que você faria se estivesse tentando fazer tudo sozinho e no voo solo. Muito interessante, né? E você, Murilão? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Show. 2 feras aí, Rodrigão e Arthur, e meu sócio aqui, o Chico. Posso repetir tudo que o Chico falou aqui, mas acho que além de ter bons sócios, você entender perfis complementares de sociedade, né? Então, sócios que tenham perfis um pouco diferentes e complementem o que você faz de melhor, né? Eu hoje sou sócio de alguns CNPJs, não sei nem contar quantos eu participo, mas tenho bons sócios e tento ser o elo complementar em cada uma dessas sociedades. Eu trabalho efetivamente em 2 das empresas que eu tenho participações. Uma delas é o Clube de Permuta, outra é a Academia Smart Fit. Nas outras operações eu tenho sócios operadores e que eu estou sempre para dar suporte ou resolver algumas questões, né, do dia a dia, principalmente no que tange a exposição do sócio operador. Então eu entro às vezes na parte comercial, eu entro na parte negocial de algum contrato, ou às vezes em alguma matéria que não queira expor o operador. Imagina o operador de um negócio, ele está todos os dias lidando com o empreendedor dono de um shopping, com o empreendedor dono do imóvel, e se ele às vezes procurar ou tiver algum tipo de rusga, qualquer problema que ele tiver, ele vai encontrar com aquele cara todos os dias, ele vai encontrar todos os dias, ele vai carregar aquele problema por muito tempo. Então eu faço uma intervenção como sócio, né? Faço uma intervenção, tento resolver algum problema pontual e saio, me retraio de novo, volto para uma operação mais estratégica dentro do negócio. Maravilha. Você sabe que ontem eu estava compartilhando, nós tivemos o evento da Integrar Negócios de Encontro de Mulheres, e eu estava compartilhando ontem com as pessoas que parece que quando você começa a empreender, quando você começa a agir, você resolve ser um empresário, resolve ser um empreendedor, as coisas começam a acontecer, sabe? Parece que, óbvio que para quem acredita em Deus, eu acredito muito e creio que Deus vai colocando as mãos. A gente dá o primeiro passo e as coisas vão se formando. E eu estava falando que um grande erro de um empresário, de um empreendedor, é esperar que as coisas aconteçam para que ele possa agir. Não, você dá o primeiro passo e as coisas começam a acontecer. E eu vejo muito isso. Óbvio que uma das grandes características de um empresário é a ousadia. Então, quando você é ousado, você dá o primeiro passo, Deus vai formatando tudo isso. E ontem a gente estava compartilhando algumas experiências com alguns empresários e eu vejo algumas características, tanto no Francisco como
com você, Murilo. A questão da ousadia, da vontade de empreender, de como é leve para vocês ter 4, 5, 6 empresas. Como tem vários CNPJs e você está tranquilo, você tem, sabe, você não parece um cara estressado. Você não parece um cara pesado. Você está sempre alegre, está sempre, né, compartilhando nas redes sociais, sempre em grandes eventos. Então, eu vejo isso em vocês, como as coisas acontecem, como vocês têm essa facilidade, né, de comandar. Com certeza tem uma equipe, né, que toca a empresa de vocês, o negócio de vocês. Mas, assim, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: em que momento vocês resolveram empreender? Qual foi essa mudança de chave, que ontem a gente compartilhou muito sobre isso, que vocês, olha, eu quero largar tudo isso, eu quero empreender. Eu quero largar a advocacia, eu quero parar de fazer petição e eu quero empreender. Então, em que momento isso aconteceu? Muito legal essa pergunta. E ontem eu estava nesse jantar, apesar de ser para mulheres, eu estava como parceiro estratégico, só que eu não pude falar, só as mulheres que falaram. Mas o meu caso é muito interessante porque eu era da advocacia, mas eu já era muito focado na questão das conexões. Porque eu sempre fui muito bem relacionado, tanto na parte da minha família, que é uma família tradicional mineira, quanto na parte de empresas, que eu morava aqui em Brasília já, tinha muitos clientes no escritório e o meu foco era ou trazer novos clientes, prospecção, ou fazer parceria com outros escritórios de outros estados, principalmente Belo Horizonte, que eu me formei lá. Então, eu ficava nesse movimento de trazer novos empresários ou novos escritórios para serem parceiros do clube. Em um momento em Belo Horizonte, lá em 2017, eu tive essa oportunidade de conhecer o clube de permuta e fiz uma conexão muito legal com o Rafael. Ele já era associado do clube de permuta lá com a empresa dele, ele tinha uma indústria moveleira, e aí eu convidei ele para virar cliente do escritório, porque eu comentei com ele que todo o processo uma hora vai chegar em Brasília. Então, ele precisaria do meu escritório em Brasília e me falou: Chico, eu concordo com você, eu faço negócio com amigos e sempre defendo isso. Só que no meu caso eu só contrato empresas dentro do clube de permuta. O que é esse clube de permuta que está concorrendo com o meu escritório e não é um escritório de advocacia? Aí ele me explicou a dinâmica, eu achei fantástica, e nesse momento eles estavam no momento de expansão através de franquia. Eu trouxe essa franquia para Brasília em 2017, mas o ponto que eu quero chegar da virada de chave é o seguinte: isso seria um negócio a mais que eu teria, continuaria com a advocacia formal, aquela estabilidade que a advocacia te dá. Seria um cliente, né? Ele Seria um cliente exatamente. Só, então eu teria aquela operação assim extra, que eu aproveitaria o meu network, colocar ali os empresários ali no clube, associaria e tal. E aí começou a dar muito certo, começou a demandar muito meu tempo. E nesse momento, o que você falou, você tem que ter ousadia e você tem que ter coragem também. Se você for esperar o momento ideal, o momento perfeito, o céu de brigadeiro, aquele negócio fantástico para começar, você nunca vai começar. E nesse momento, em 2017, eu já tinha a minha primeira filha, a minha mulher estava grávida da segunda filha e eu estava nessa habilidade do escritório de advocacia e com esse novo negócio começou a me demandar muito tempo. Eu acabei abrindo em Natal e Goiânia também, eu ficava na ponte aérea. E aí a turma lá, os meus sócios do escritório, falou: Chico, você não está conseguindo ter tempo de dedicação mais para a advocacia, porque a advocacia tem prazo, tem audiência, sustentação oral, você tem que estar aqui. Na época nem tinha tanto processo eletrônico, e aí eu tive que tomar essa decisão ousada e corajosa de vender as minhas cotas no escritório de advocacia. Eu continuo com a advocacia hoje, mas nada contencioso, eu não tenho mais audiência, nada disso, de ter que ter sustentação oral, petição, é mais consultivo. Então eu controlo a minha agenda e nesse momento de virada de chave eu optei por focar no empreendedorismo através do clube de permuta e mesmo com a mulher grávida, com a filha de 4 anos e perdendo um pouco daquela estabilidade que a advocacia me trazia e dentro daquele conceito da sociedade, nossa, é uma profissão tão bonita, tão bela, e você vai desperdiçar 5 anos de faculdade, 15 anos de advocacia, eu já estava com 15 anos de advocacia para começar um negócio novo. Não vou desperdiçar não, tudo que eu tive até agora eu vou usar para melhorar os meus negócios. E aí, essa virada de chave foi isso, você não pode esperar o momento ideal, o momento perfeito para você ter coragem de começar a empreender. Show de bola.